vamos falar do que são enablers, né, e para que eles servem de maneira geral aqui, tá? Depois a gente pode ir se aprofundando mais. Bom, enablers, como o nome já diz, né, são facilitadores, traduzindo aí do inglês, né? E realmente a função, né, para que eles servem são formas de facilitar, obviamente, a visibilidade e apoiar alguma área do desenvolvimento de software de forma eficiente. Então, o que isso quer dizer, né? Que você vai criar algum tipo de mecanismo, né, padrão, alguma forma, né, aqui colocando genericamente alguma forma, de trazer facilidade para o seu time, para a sua empresa, para o seu projeto, de alguma forma, em algum cenário, seja ele na codificação, ajudar que você produza alguma coisa que ajuda o seu time a codificar mais rápido, a codificar de forma mais limpa, e não indo só no campo de software, só de código aqui. Você criar talvez uma metodologia de trabalho dentro da sua empresa, pegando várias referências de métodos ágeis, por exemplo, que facilite o trabalho em equipe, né? Então isso são facilitadores. Então, basicamente, criar meios que facilitem a vida em determinado aspecto do desenvolvimento de software, já que estamos falando de desenvolvimento de software aqui, né? Em quais contextos que eu posso ter facilitadores? Vamos lá. Facilitação na prospecção de soluções, né? Levantamento de requisitos, formas de identificar de forma fácil no mercado novas oportunidades, eu criar algum mecanismo que eu consiga recorrentemente, por exemplo, ficar inteirado do que o mercado está pedindo para ser um diferencial competitivo para colocar no teu software, né? Isso é muito importante, né? A gente vê muito o papel do Product Owner trabalhando nessa área, né? Olhando para o mercado e vendo coisas que podem agregar se forem trazidas para dentro do produto inserido no contexto daquela área. Ainda nessa parte de pré-projeto, de pré-concepção de uma melhoria, né? De uma nova feature, melhor dizendo, a gente pode criar facilitadores na parte de prototipagem, né? Como que eu crio uma forma, pode ser através de um sistema, um software intermediário que você crie para sua empresa, que fique fácil de prototipar, né? Hoje a gente sabe que tem vários softwares aí que já existentes que já se propõem a fazer isso, né? Criar uma área muito amigável para você conseguir prototipar um aplicativo de celular e mostrar para o teu gestor, ó, a ideia é fazer isso aqui e eu terminei isso aqui em, sei lá, 2 dias, esse protótipo, né, minimamente funcional ali. E isso te dá o quê? Te dá agilidade, né? Você consegue expor a sua ideia muito rápido, você consegue mostrar essas coisas muito rápido. Qual que seria um outro contexto aqui que caberia a parte de enablers, né? Arquitetura de software, né? Aqui a gente abrange, né, o que eu vou mais falar aqui, né? A parte de eu conseguir prover ferramentas e formas de você codificar no dia a dia, você sendo um desenvolvedor, por exemplo, sem se preocupar tanto com a forma como o fluxo no teu sistema vai funcionar, né? Eu posso criar um facilitador que te permita utilizar esse facilitador, podemos tratá-lo como um pacote aqui, por exemplo, que implementa da forma correta o uso de log dentro do contexto da tua empresa. Então, se a tua empresa utiliza, por exemplo, o Serilog mais a Elk Stack, né? A ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana, por exemplo. Para implementar isso, você tem uma série de preocupações de como você vai fazer. Então,
se alguém criar um facilitador que padroniza isso, guiado pela forma como a sua empresa quer trabalhar com essas ferramentas, e você só utilizar esse facilitador, você avança muito rápido, você consegue codificar alguma coisa muito rápido, você simplesmente dá um new application, né? Você inicia uma aplicação, instala ali o facilitador, um pacote nesse caso, e você em 2 minutos já está conseguindo usar o mecanismo de log com todos os benefícios, porque alguém já criou esse meio de campo ali, esse facilitador, para você conseguir plugar isso de forma fácil, tá? Outro contexto que a gente tem aqui, que também vai nessa parte de mais técnica, né? É a parte de infraestrutura. Então, como que eu crio meios para ajudar o provisionamento de uma infraestrutura, trabalhar com CI, CD, né, Continuous Integration, Continuous Deployment ali, né, Continuous Delivery. Como que eu crio meios de facilitar isso, sendo que na sua empresa pode ter, por exemplo, um software que é muito difícil de integrar numa esteira de DevOps. O que você pode fazer nesse meio do caminho para facilitar a entrega desse software, né? Então, isso são facilitadores na parte de infraestrutura também, de Ops, né? E nós temos também um contexto, né? Tem vários contextos, mas o último que eu trouxe aqui é num contexto de compliance, por exemplo, né? Como que você cria... como que você pode criar facilitadores, né, para trabalhar com a questão de estar em conformidade com LGPD, estar em conformidade com licença de software, estar em conformidade com uma série de detalhes que a sua empresa ou as empresas que fazem parte do grupo ali exigem em termos de compliance, né? Esse até é uma questão que a gente não vê ser tão falada na nossa área, mas ela é muito importante. Vocês têm que estar nas regras, né? Você tem que estar em conformidade, e facilitadores ajudam nisso também. Para quem nunca tinha ouvido, né? Para quem nunca ouviu sobre enablers, eu vou mostrar aqui um site que, se você digitar no Google, você encontra citações sobre enablers nesse site, que é o SAFe, o Scaled Agile Framework, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O site é Scaled Agile Framework. Sinceramente, eu não sei se foram eles os criadores desse termo ou não, tá? Isso não tem informação sobre isso. Acredito que não, tá? Mas aqui tem fonte de conteúdo sobre isso. Então, aqui você vê alguns diagramas e você começa a ver, por exemplo, nesse desenho, algumas menções a enabler aqui, ó. Enabler aqui no meio do Development Value Streams, aqui no meio das iterations do Release on Demand, né? Que é uma esteira, vamos dizer assim. Aqui no meio desse outro processo, junto com features, você tem um enabler aqui no meio. Essa linha aqui que é a Architectural Runway, né, que vamos dizer assim que seria uma pista, né, uma pista arquitetural aí, traduzindo ao pé da letra, tá? E vários enablers aqui sendo citados. Mas qual que é o ponto aqui? Vamos colocar SAFe Enabler no Google aqui. E aqui a gente vai para uma página do próprio site do SAFe, tá? Que ele fala o que é um enabler, né? Tocando em miúdos, o que eu já comentei, né? Ele fala um pouco da Architectural Runway, né? Que esses enablers é uma extensão dessa sua arquitetura para você prover, né, funcionalidades aí de negócio, habilitar quem está desenvolvendo a ter mais agilidade e tudo mais, né? Tem os tipos de enablers aqui, né,
que eu já comentei. Tem bastante coisa legal, tá? Então, aqui fala alguns detalhes. Então, para quem quiser saber mais, né, na visão desse site, dá uma olhadinha no scaledagileFramework.com. Para quem não sabe o que é o SAFe, né, já que eu comentei sobre ele, né, é aquela sigla, né, Scaled Agile Framework, mas ele é um conjunto de padrões de organização de fluxo de trabalho para implementar práticas do Agile, né, das metodologias ágeis, né, só que isso numa escala empresarial. Então pense tudo que a gente já viu, a gente vê sobre Agile, só que numa perspectiva aplicada a empresas. E aí eles começam a falar de enablers, por exemplo, né, porque enablers tem tudo a ver com empresa. Na minha visão, tem tudo a ver com empresa. Não tem tanto a ver quando você fala, vou fazer um facilitador para todo mundo que quer usar algo na vida, sobre ORM, por exemplo. Quando você abre tanto o leque para criar um facilitador que se vincula a um ORM, alguma coisa, é possível? É possível. Mas você é muito mais assertivo e você consegue dar prover muitas vantagens quando você está focando num contexto, você está focando num cenário específico de uso. Eu vejo que facilitadores assim, eles servem para habilitar diversos times ou projetos, né, dependendo como você divide a organização, né, os times, tribos, enfim, seja lá como vocês chamam, dentro das empresas, para eles serem mais produtivos, para você conseguir oferecer padrões de desenvolvimento para aquele time, para aquele projeto, algumas ferramentas para facilitar o dia a dia de desenvolvimento deles, extensões de ferramentas que eles já utilizam, né? Não necessariamente você precisa fazer algo do zero, você pode ser um complemento de algo que já existe, só conectado. E eu vejo que isso está muito conectado, como eu já falei, com as necessidades que você tem dentro de uma empresa, tá? Então, quando você está com um projeto dentro da empresa, o arquiteto, por exemplo, já definiu quais são, ou vai definir quais são as ferramentas que você vai utilizar, né? Qual é o framework, quais são os pacotes principais, se vai utilizar o ORM, se não vai, qual é o banco de dados, se vai utilizar mensageria ou não, né? Então você tem um pacote ali que restringe bastante a stack que você vai utilizar num projeto. Se a gente olhar para o mundo externo, você tem milhões de opções, né? Mas para um projeto você reduz o escopo e utiliza algumas coisas apenas. E aí você, focando nesse cenário, juntamente com os requisitos daquele projeto, com a estratégia da empresa, né, a forma como ela trabalha, fica muito mais fácil você criar um facilitador. Porque um facilitador não significa só criar um monte de extensões, de extension methods de alguma coisa, por exemplo, né, criar um pacotinho de alguma coisa, não. Ele tem a ver com facilitar. Para facilitar, você precisa saber o que a empresa quer fazer, qual que é a estratégia que ela quer adotar naquele projeto, né? Como que muitas vezes o seu time trabalha, né? Então, focado no cenário, fica muito mais fácil você ser assertivo e produzir algo que realmente entrega valor para o time, realmente agiliza, né? Dá fluidez naquele desenvolvimento. Se você não estiver tão bem alinhado com isso, pode ser que você crie alguma coisa que às vezes atrapalha o desenvolvimento. E se ninguém te falar isso, não te der um feedback, você acaba achando que está tudo ok, mas na verdade está fazendo o contrário de facilitar, que é dificultar, né? Um ponto importante para que serve os facilitadores, né?
eu acho que fica muito evidente essa questão que eu vou falar, além do que eu já falei, é que você criando algo que vai concentrar ali a forma como trabalha, com o exemplo que eu dei do log e do Elk Stack ali, né, Elasticsearch e tal, você evita que vários produtos, né, daquele mesmo time ou de times diferentes da sua empresa que precisem fazer aquilo, precisem implementar aquele mecanismo também, você evita que eles façam da forma como eles acham que deve ser feito. Várias versões implementadas da mesma coisa, tá? E por que isso é ruim, tá? Nem sempre quem está implementando vai saber ou vai parar para estudar 100% como aquilo deve ser feito. Então começa, um implementou super legal, beleza. O segundo implementou faltando um detalhe. O terceiro implementou com um erro meio grave que vai gerar um impacto no armazenamento, ou vai gerar um impacto em como esse dado vai ficar sendo mostrado lá no Kibana, lá no seu log, e não vai dar muita clareza da informação. Então você tem várias versões feitas da mesma coisa. E isso é ruim por quê? Porque você vai ter que dar manutenção nessas coisas diferentes, e além do mais você não consegue padronizar da forma ótima para todo mundo utilizar apenas uma coisa centralizada, padronizada ali para todo mundo. Então isso é ruim, né? E você conseguir concentrar isso, desde que seja uma coisa que você consegue encapsular num enabler, você está dando liberdade para o desenvolvedor tirar isso da cabeça, apenas utilizar e ter mais agilidade ali na implementação. Além de agilidade, ter certeza que está implementado segundo o que era para ser, né? Porque quem fez aquele enabler teve que ter essas preocupações de como que tinha que ser, qual que é o padrão que eu quero escrever o log, quais as opções que eu quero dar para quem está utilizando também. Você pode deixar algumas opções abertas ali, né? Para, eu quero nessa sequência de informações, ou quero gravar por X tempo. Ele não é um negócio que é imutável, esse enabler. Você pode dar várias opções de utilização, mas o fato é que a implementação básica, geral ali, é feita da forma correta.